Fala aí, pessoal, vou fazer um stories um pouco longo aqui, mas acho que é extremamente importante. Então, eu recebi algumas mensagens durante essa semana me perguntando o que eu acho, tá, sobre essa recuperação judicial da Latam. Tá? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre isso agora, eu vou falar um pouquinho o que eu acho que você deve fazer com os seus pontos agora e como está funcionando todo esse processo. Então, vamos lá. A Latam, ela fez oficialmente aí o seu pedido de recuperação judicial, tá? Então, o grupo Latam fez para a maioria dos países onde ela opera. Então, ela fez no Chile, no Peru, na Colômbia, no Equador e nos Estados Unidos. Ficaram de fora Brasil, Paraguai e Argentina, tá? Tem algumas questões políticas aí no meio envolvidas que eu já vou comentar sobre elas. Então, essa recuperação judicial, como é que ela funciona, tá? Então, a Latam, com essa pandemia toda, ela praticamente parou de operar, então parou de entrar grana para ela, tá? Então, ela tá tendo uma receita ali com a operação de cargas, enfim, que ela faz para empresas, mas reduziu aí drasticamente sua receita e aí ela acabou entrando com esse pedido de recuperação judicial, que nada mais é que o que acaba sendo uma manobra para você conseguir alongar a sua dívida e para você conseguir postergar alguns pagamentos, tá? Então você consegue aí melhores condições de pagamento com os seus credores, porque você renegocia as suas dívidas e você tem aí uma medida preventiva para você poupar o dinheiro que você tem em caixa, tá? A empresa ela consegue poupar um pouco mais do que ela tem lá reservado para pagar os seus fornecedores. Ela continua com dinheiro em caixa, tá? Então ela está com 1,3 bilhões aí em caixa. A gente está falando de quase 7 milhões, quase 7 bilhões de reais, tá? Então é uma baita grana. Ela só precisa administrar isso melhor, tá? Então uma coisa importante de se dizer também é o seguinte: ela consegue aí suspender o pagamento do aluguel que ela tem, do leasing que ela tem das aeronaves, sem o risco de perder essas aeronaves, tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Tem alguns sinais bons aí dessa recuperação judicial, que é o seguinte, tá? Outras empresas já entraram com pedido de recuperação judicial antes e elas conseguiram sobreviver, tá? Então, são empresas grandes. Então, a gente tem a Delta Airlines, a United, a American Airlines, a Air Canada, tá? Então, tem várias outras companhias que já passaram por esse processo e se recuperaram. Com o Brasil, a Latam PES, ela está negociando aí um empréstimo junto com o BNDES de aproximadamente 2 bilhões de reais, tá? Assim como a Gol também tá fazendo esse pleito, né? Ela está negociando esse empréstimo e a Azul também, tá? Então, a Latam ela não está isolada aí nesse mundo. O ministro da Economia do Chile, logo depois do anúncio desse pedido da Latam, ele também já se manifestou ali falando da importância da Latam e tal, então ele está se inclinando um pouco, ele está dando a entender que o governo chileno também tende a ajudar, tá? Então, como eu falei, ela tem cerca aí de 1,3 bilhões de dólares em caixa, tá? É uma situação muito diferente da Avianca, por exemplo, que quando ela falou sobre quando ela decretou a falência dela, ela já não tinha mais dinheiro para pagar os seus fornecedores, então a situação da Latam ela é bem diferente, tá? E vale dizer também que as operações elas continuam normalmente, tá? Então, se você tem pontos, você pode continuar trocando os seus pontos normalmente por passagens. Se você tem passagens compradas, você vai poder voar normalmente, enfim. Claro, ela vai fazer um ajuste de rotas aí, então algumas rotas ela deve otimizar, enfim, pode ser que você tenha um reajuste aí nos seus voos. Então, o que quer dizer isso? Poxa, então ela tem, por exemplo, vários destinos que ela faz, por exemplo, Brasil e Europa. Então são lugares ali, cidades todas próximas. Pode ser que ela retire alguns desses voos e ela centralize em um só, mas nada que seja ajustável, tá? Não estou falando que isso vai acontecer, é uma possibilidade. E qual é a minha opinião em cima de tudo isso, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, tá? Se desesperar com uma situação dessa, não vai adiantar, tá? Então, se for para a empresa quebrar, enfim, que eu não acredito que isso vai acontecer, ela não vai fazer isso do dia para a noite, tá? Isso demora um pouco, vai demorar pelo menos mais um ano para isso acontecer, se acontecer. Então, assim, a gente não pode tomar nenhum tipo de decisão precipitada. Existe o risco de falência? Sim, existe, tá? Mas tem aí fortes indícios, tem sinais muito positivos de que isso não vai acontecer, tá? Então a própria Latam que fez o pedido, tá? Não foi nenhum fornecedor que não recebeu, não foi outra empresa que pediu esse pedido, que fez esse pedido para a Latam, tá? A própria Latam foi lá e se manifestou, ela se prontificou a fazer isso. Então assim, ela tem caixa, tá? Como eu falei, é uma situação bem diferente da Avianca. Ela tem ajuda aí do Brasil, do Chile, enfim, ela está negociando aí alguns créditos e os próprios sócios eles estão colocando dinheiro, tá? Então eles disponibilizaram aí 900 milhões de dólares também. Então se eu fosse sócio da companhia, eu não colocaria mais dinheiro se eu não acreditasse nela, tá? Então se os sócios estão acreditando,
por que não, tá? Então, assim, mesmo assim, se você tem o receio de uma falência, mesmo que assim, isso não vai acontecer do dia para a noite, existem algumas possibilidades que você pode fazer, tá? O meu caso, por exemplo, eu tenho pontos lá, então eu tô com quase 400 mil pontos na Latam, tá? Eu e minha esposa juntos, a gente tem quase 500 mil de pontos lá. Mas, enfim, o que você pode fazer com esses pontos, tá? Se é a sua situação, o que você pode fazer? Você pode comprar uma passagem futura, tá? Isso para 2021 ou final agora de 2020. A gente ainda não sabe como vai ficar essa situação com o Covid, então ela continua honrando esses compromissos. Se você quiser espalhar um pouco mais, diversificar um pouco mais esse risco, você pode comprar passagens com parceiros da Latam, tá? Você pode fazer isso direto no site da Latam, tá? Então tem parceiros como a Lufthansa, Delta, Iberia, enfim, tem vários outros. Você pode fazer isso direto no site ou também pelo telefone, tá? Porque aí o que vai acontecer? A responsabilidade de fazer esse voo é da Latam em parceria com esse parceiro aéreo, tá? Então fica uma responsabilidade compartilhada. Você também pode trocar por produtos, mas eu não recomendo fazer isso, tá? O mais vantajoso é você trocar os seus pontos por passagens aéreas, normalmente é o que sai mais vantajoso pra gente. Ou você pode esperar e acompanhar um pouco esse mercado para ver como ele vai funcionar. Eu prefiro esperar, tá? Eu acredito na empresa, eu acho que ela vai se recuperar, eu acho que tem bons indícios para isso acontecer. Então eu vou continuar acumulando os meus pontos normalmente na Latam, claro, vou tomar cuidado, vou ficar de olho nas notícias e conforme for evoluindo esse processo, claro, eu vou trazendo informações aqui para vocês também e eu vou tomando as decisões com os meus pontos, tá? Qualquer decisão aqui que eu fale para vocês, faça isso, fale aqui, faça aquilo, não é certo, tá? Não é incerto esse cenário, mas, enfim, acho que vale aqui dizer para vocês que eu acredito na Latam, tá? Eu acho que ela tende a se recuperar, ela tem mostrado aí indícios durante esse processo que eu acho que ela vai se recuperar aí num médio a longo prazo.